Olá, meu nome é Rafaela Túlio, artesã e designer, e hoje eu trouxe para vocês uma peça de Páscoa. Mas eu quis fugir daquela ideia de fazer uma lembrancinha de Páscoa que envolva um chocolate. Então eu trouxe uma mini necessaire, que pode ser usada como porta-moeda, porta-treco, porta-miudezas. Porque na minha experiência eu vejo que as pessoas adoram comprar as pecinhas que vêm o chocolate, mas elas também gostam muito das peças originais, aquelas pecinhas que podem ser usadas na casa, que podem ser usadas para pertences pessoais, porque é uma coisa diferente que você vai dar para a pessoa e sempre agrada muito. Vamos começar? Puxa a vinheta! Então vamos apresentar os materiais. Uma coisa muito legal dessa peça é que eu fiz ela toda usando retalhos, são partes muito pequenas de tecido. Inclusive vocês vão ver aqui o preto que eu usei para fazer os olhos e o narizinho, é um retalhinho mesmo, um pedacinho muito pequeno. Um pedacinho pequeno também para os óculos. E aí eu peguei um tecido principal para fazer o fundo. Eu acho legal para esse tipo de peça um tecidinho assim geométrico. Eu gosto muito dessa combinação, um geométrico e aí um tecido de poá ou liso um pouco mais escuro para fazer os óculos. E um outro mais clarinho para fazer o forro. Também um pedacinho de manta. Até o zíper para essa peça eu usei um retalhinho que estava sobrando lá. Esse meu tem 20 centímetros, mas poderia ser até um pouquinho menor. Tesoura, dessa vez eu vou usar duas, uma só para cortar o tecido e outra para cortar o papel cola com o tecido, porque eu não gosto de misturar as duas tesouras. Um pedaço de papel cola. Eu também indico que vocês comprem um papel cola, aquele importado, que tem uma cola um pouco melhor, na verdade muito melhor. Eu já comprei aquele papel cola super baratinho, que custa tipo uns R$4 o metro, e ele é muito sem vergonha, ele acaba manchando o tecido, suja o ferro, faz uma lambuzeira nas mãos, então não compensa. Eu prefiro comprar esse mais caro, que eu pago acho que uns R$15, R$16 no metro, mas que pelo menos ele garante uma qualidade muito superior ao produto final e também agiliza o processo. Além disso, também vamos precisar de um cursor e hoje eu trouxe um calcador diferente. Esse calcador eu uso ele para fazer caseado, ele é específico para isso, ajuda bastante a visualizar a peça ali na máquina enquanto a gente está movimentando. Então esse aqui é um acessório que você vai gostar bastante, eu indico que você tenha aí na sua casa. Então, vamos começar fazendo as orelhas dele? Aqui eu tenho o molde da pecinha, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Se eu esquecer, por favor, me avisem, mas ele vai estar aqui no primeiro link. Para a orelha ficar firminha, sempre de pé, a gente vai estruturar ela com um pedacinho de manta R1. Até a manta a gente usa um retalhinho desses pequenininhos que a gente vai jogar fora. E aí a gente tem que ver, ó, que o molde encaixe dentro da manta, que fique uma sobrinha em volta. E a gente vai cortar mais 4 pedacinhos do tecido principal, nessa mesma medida da manta. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai prender um pedacinho na manta com o ferro e vai pegar o outro lado, do lado avesso, e vai riscar com um lápis mesmo. E vamos colocar direito com direito. É sempre bom segurar com um alfinete. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. E agora a gente vai passar uma costura em cima do risco, deixando essa partezinha aqui aberta para fazer o desvire. Como aqui a gente vai desvirar, é sempre bom fazer um retrocesso no começo e outro no final, porque senão na hora que desvira a costura abre toda. Lembrando que na hora que a gente vai fazer essa curvinha, dá para ir mais devagar, porque daí fica bem certinho. O próximo passo é cortar em volta, deixando mais ou menos um meio centímetro de margem. E embaixo a gente corta em cima da linha. E vamos fazer pix na volta toda. Depois que a gente desvirar, a gente vai pegar aqui o nosso desvirador e empurrar bem as costurinhas para fora, para ela ficar bem arredondadinha, bem certinha. E vamos passar com o ferro. E agora vamos reservar as nossas orelhas. O próximo passo é prender o tecido principal na manta. Eu vou fazer assim um meio matelaçado, não vou fazer aquele xadrezinho completo, é só para ele ficar seguro na manta mesmo. Então, vou pegar aqui o restinho da manta, prender com o ferro. Aqui eu marquei só um lado, só uma diagonal, só para prender mesmo o tecidinho na manta, mas se você quiser saber como eu faço o matelaçado, eu vou deixar o videozinho aqui no card.
agora que tá preso, eu vou marcar o molde aqui pra gente cortar. Como o meu tecidinho é branco, eu vvou marcar com o lápis 6B. E como ele tem esse chevrãozinho retinho, eu vou prestar atenção para marcar ele bem reto com o chevron. Então eu vou pegar aqui um ponto de referência e vou fazer, ó, bem retinho aqui. Na costura criativa, todos esses cuidados que a gente tem que ter com tecido, com marcações, são muito importantes. São pequenos detalhes que no final das contas vão determinar se a nossa peça ficou bem acabada ou com aquele acabamento assim meia boca. E aqui a gente vai cortar no risco. E agora a gente vai fazer um matelaçado da carinha do nosso coelho. Então, vamos pegar aqui os retalhinhos, cor de rosa e preto, o molde. O molde, percebam que eu fiquei com preguiça, eu cortei só metade dele, porque cortar essas partes redondas assim dentro é meio chatinho, então você pode fazer assim também. Recorta em volta e a parte do centro você recorta só num dos lados. Quando a gente for riscar, você só vira para fazer a parte de dentro. Então aqui no meu papel cola já tem até uma sobrinha. Eu vou fazer aqui o nariz, riscando na parte contrária da cola e 2 vezes os olhos. E aí com a outra tesoura, vou cortar essa parte. E vou fazer a mesma coisa com os óculos. No papel cola, a gente sempre tem que cortar uma margem maior do que o risco que a gente fez. Também um meio centímetro a mais. O próximo passo é prender esse papel no tecidinho escolhido. Então é o seguinte, a gente vira ele com o avesso para cima e é nessa parte do avesso que a gente vai colocar a cola. E aqui a gente pode passar bem o ferro em cima, deixar até alguns segundinhos ele parado, porque aí essa cola vai ficar com bastante aderência no tecido, quando a gente estiver cortando, vai ficar sempre bem preso. Cuidado para não se queimar, viu? Porque o papel cola, depois que a gente tira o ferro, ele fica bem quente por um bom tempinho. E aqui eu vou recortar agora, bem em cima do risco, com a tesoura de papel. Essa parte aqui é demorada. A parte mais chatinha de cortar é o fundinho aqui do óculos. Então eu faço assim, eu dobro e bem com cuidado vou fazendo essa parte de dentro. Então agora pra gente marcar onde vão ficar os óculos, vamos com aquele giz que apaga, marcar aqui de cima 2 centímetros. E aqui eu vou dobrar, com a mão mesmo vou marcar aqui o centro. Se você tiver na dúvida qual parte do óculos é a parte de cima, você vai ver aqui nessa hastezinha. A parte maior fica para cima e a menor do nariz fica para baixo. Para tirar o papel do tecido, às vezes ele não sai sozinho. Então eu pego um alfinete e bem delicadamente eu dou uma rasgada nele ali, que na hora que ele já puxa um pedacinho. Então aqui com muita calma a gente vai colocando ele em cima, com a hastezinha bem naquele risco do meio e encostando as 2 partes de cima naquele risco que a gente fez. Ficou bem centralizado. Então aqui a gente coloca ele bem devagar em cima, deixando essa hastezinha do meio bem centralizada com aquele risco que nós fizemos e essas 2 partes de cima encostando naquela primeira linha e passamos o ferro. Aqui também a gente pode passar bem, deixar um pouquinho parado. E eu vou colocar os olhinhos bem no centro do buraquinho do óculos. E o narizinho, eu vou encostar ele bem no óculos, aqui ele também vai ficar bem no centro. Então os 2 arquinhos dele tem que ficar encostados no óculos, com o biquinho bem para baixo. Assim ele fica bem centralizado. E agora passamos o ferro de novo. E agora a gente vai fazer o caseado dessa parte toda. Então, vamos colocar um fio preto para fazer o narizinho e os olhos e um fio cor-de-rosa para casear os óculos. Então agora eu vou trocar o calcador para colocar aquele específico do caseado. E aqui uma dica para você fazer peças pequenas do caseado é você diminuir o ponto dele. A distância do ponto originalmente vem 2,5, eu vou diminuir para 2. E a largura do ponto, que ela vem como 3,5, eu vou diminuir para 3. Então esse caseado vai ficar bem miudinho, ele vai ficar bem bonitinho para fazer esse tamanho de peça. O segredo para você fazer um caseado bem bonito é ter paciência. Então, principalmente nessas partes arredondadas, você tem que ir bem com calma, vai virando a peça, não acelera a máquina, vai sempre bem devagarzinho. E finca a agulha
Ó, o primeiro ponto você finca a agulha aqui com a mão, não vai pondo direto o pé no pedal. A agulha tem que ficar bem encostadinha no tecido, na parte de fora. Só depois que a agulha estiver no lugar certo, você começa a pisar no pedal. E esses dois fiozinhos aqui, o de cima e o de baixo, puxa eles para o lado. Porque para ter um bom acabamento, você também não pode passar com a agulha por cima deles. No final eu vou mostrar como você faz para arrematar esse ponto. Então, toda vez que você precisar fazer uma curva mais acentuada, você deixa a agulha fincada no tecido, na parte de fora, e vai levantando um pouquinho a peça e virando o tecidinho com a mão. A gente pega aqui a peça no avesso e ficaram esses dois fios. Ó, a gente vai puxar um deles e aquele fio que tá lá do outro lado, ele vai subir. Então a gente pega um alfinete e, ó, puxa ele aqui pra cima. E faz a mesma coisa do outro lado. Agora que os 4 fios estão pra cima, a gente pega 2 para um lado, 2 para o outro e vai fazer um nó. A gente vai fazer isso em todas as peças que a gente for fazer caseado. Então no outro olho, no nariz, no óculos. Como nós vamos começar um outro ciclo dentro aqui da lente do óculos, então esse processo vai ser feito dentro das lentes também. Toda vez que a gente começar a iniciar, puxa o fiozinho e faz esse nozinho. Agora que eu terminei os olhos e o nariz, eu vou fazer os óculos. Então eu vou trocar o fio de cima e o de baixo, deixar os dois aqui no mesmo tom. Quando a peça tem ponta, por exemplo aqui no óculos que tem esses cantinhos, sempre comece por um canto, nunca pelo centro de um arredondado. Se ela for quadrado, nunca comece pelo meio da aresta, sempre pelo cantinho. Terminamos o nosso caseado, é assim mesmo, é uma parte um pouco mais demorada, principalmente se você quer que o acabamento fique bem bacana. Passamos aqui em volta de todo o óculos, inclusive dentro, nas duas lentes e todas as peças, sempre usando o mesmo fio na parte de baixo. Agora vamos pegar aquele tecidinho do forro, vamos riscar novamente, 2 vezes esse molde. E a gente vai fazer 4 quadradinhos nesse tecido de forro para fazer o acabamento do zíper. Eles têm que medir 3,5 por 5 centímetros. Então agora com os tecidos cortados é bom a gente passar eles com o ferro novamente. E vamos começar a fazer o zíper. Então aqui 2 quadradinhos. Direito com o direito no zíper, daí faz um sanduichinho colocando o outro direito também para cima. E agora a gente vai costurar aqui um pezinho de máquina, deixando a agulha toda para a esquerda. Aí a gente vem aqui, puxa bem esses 2 paninhos para cima e passa o ferro também para ficar bem vincado. Aqui eu costumo marcar, ó, um dedo a partir do fim do zíper e cortar o excesso, mas dessa vez não ficou quase nada. Então agora vamos pôr o cursor. A gente abre um pouquinho o zíper, corta um pedacinho aqui fora. Coloca o cursor de um lado, do lado mais comprido. Até mais ou menos ele chegar no outro pedacinho. E aí a gente só põe ali, segura junto as 2 pontas lá de fora, segura bem aqui em cima e puxa o cursor. Agora a gente vem aqui e mede. Então, bem nessa parte menor, a gente encosta aqui o zíper, mede bem e a partir desse finalzinho a gente marca um dedo e corta aqui. Esse estojinho, ele fica com a abertura de zíper bem pequena, mas é assim mesmo, porque a peça é mais larga embaixo e mais estreita em cima. Então o zíper fica realmente com uma abertura menorzinha. Fazemos a mesma coisa aqui do outro lado com o acabamento. E passamos aquele um pé de máquina. Eu sempre deixo o cursor fechado do zíper quando a peça está na minha frente, pro lado esquerdo. Então é assim que eu vou marcar. Então, com o cursor todo fechado aqui, pro lado
esquerdo aqui da minha peça. As orelhas, elas têm que ficar na parte de trás. Então, a gente vai colocar nesse lado aqui. Eu vou passar uma costurinha prendendo as orelhas para elas ficarem bem firmes. Depois a gente termina de pregar esse zíper na peça. A marcação que eu vou fazer é a seguinte. A partir do começo do zíper eu ponho uma, a partir aqui do finalzinho do outro eu começo a colocar outra. Vai ficar assim. E a gente passa uma costurinha só para segurar essas orelhas no lugar. Nessa parte das orelhas, a gente vai pregar a parte de trás da nossa nécessaire. Se você se sentir mais segura, você pode primeiro pregar a parte da frente e depois você coloca o forro. Eu vou fazer assim para vocês verem como fica. Deixo a minha agulha toda para a esquerda, aí eu não troco o calcador para o calcador de zíper. Agora, para pôr o forro, eu faço a mesma coisa, coloco ele aqui direito, com a parte principal, em cima do zíper. Agora a gente vai rebater essa costura, puxando aqui bem para baixo o forro e deixando as orelhinhas, ó, para cima. Passamos uma costurinha aqui, voltando a agulha, posição central. Agora a gente vai fazer aqui do outro lado, mas vai ser mais fácil porque não vai ter as orelhinhas. Aqui direito, com o zíper. E aqui eu já vou pregar junto o forro. Então vou colocar ele aqui também, direito com o tecido principal. E aqui a mesma coisa. A gente puxa tudo e faz um pesponto aqui para rebater. O próximo passo é alfinetar nossa peça, costurar por dentro. Esse acabamento do zíper, sempre puxamos bem para o lado do forro. Como a nossa peça é arredondada, a gente vai alfinetar bem em volta, ajustando ela, para ela encontrar bem certinho. Agora a gente vai passar uma costura em toda a volta, deixando uma aberturinha aqui nesse pedaço do forro. Como a nossa peça é arredondada, nós vamos dar piques aqui nas voltinhas. E agora a gente vai pegar aquele buraquinho e por ali vamos desvirar. Agora aqui a gente empurra bem as costuras para fora. Eu vou fechar o forrinho aqui com uma costurinha. Então a gente ajeita bem e passa o ferro. Essa costurinha pode ser bem rente. Agora é só a gente passar o ferro para desamassar, ajustar bem as costuras e a nossa peça já vai estar pronta. Veja como ficou a peça pronta, ficou uma graça, né? Então esse é o bacana da costura criativa, poder fazer peças diferentes que fogem do tradicional. Essa peça você pode usar para colocar fone de ouvido, moeda, batom, aquelas miudezas que às vezes ficam na bolsa, ou usar quando vai viajar até para colocar uma bijuteria, algo assim. É uma peça super prática e uma excelente opção de presente para a Páscoa. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E também não esqueça de curtir esse vídeo. Até o próximo Costurices da Rafa. Tchau, tchau!